E as doenças, elas vêm evoluindo, né? E o que mais assusta, as podridões, elas são preocupantes, mas o que mais me assusta hoje, realmente, são as doenças que reduzem área foliar da planta. Por quê, Carol? O ciclo é muito curto. Aquela folha, ela tem que persistir ativa por mais tempo. Aí, para quem não é da área e está nos escutando, eu queria que você elencasse, no Brasil, 3 ou 4 das principais doenças foliares. Nós falamos de ferrugem e mancha-alvo, mas que são realmente causadoras de depressão, de redução de produtividade. E quais estratégias, né? Você acabou de falar dessa estratégia de usar diferentes moléculas, os posicionamentos, mas assim, o que o produtor pode trabalhar em cima disso, principalmente em questões de monitoramento dessas doenças? Bom, em relação às manchas foliares, nós temos então, o que a gente já comentou, a mancha-alvo, a antracnose e o crestamento de cercóspora / mancha púrpura, que essa, na minha visão, é uma das doenças que mais vem crescendo. E você, como um especialista em sementes, sabe que a mancha púrpura, ela é um detritor de qualidade fisiológica. Então, dentre as manchas foliares, essas são as mais importantes. E, como eu comentei, elas estão ligadas à monocultura. O produtor, na sua maioria no Brasil, planta soja sobre soja. Então, essas devem ser as suas preocupações iniciais na cultura. Depois nós temos a ferrugem, dependendo da região, o oídio no sul do Brasil, que são os biotróficos que não são dependentes de soja sobre soja. Eles estão ligados a inóculo externo, né, em planta viva, porém externo. Hoje, as estratégias que a gente utiliza, para nossa sorte, as estratégias para manchas e ferrugem são basicamente as mesmas. Mas eu sempre falo para o produtor, quando ele começa as aplicações, aplicação zero, aplicação no pré-fechamento, que é aquela aplicação antes de fechar as entrelinhas, o foco dele são as manchas foliares. Então, ele tem que priorizar os produtos que têm melhor performance para esses alvos. E depois, sim, ele precisa, do início do reprodutivo, normalmente, né, do pré-fechamento em diante, ele começa a ter uma preocupação de maneira geral, na maioria dos anos, com a ferrugem. Então, a ferrugem não é o primeiro problema que aparece. Os primeiros problemas são as manchas foliares. E hoje tem 3 grupos químicos que são extremamente importantes para a gente fazer o manejo assertivo, que é o grupo químico carboxamida, o grupo químico triazol, que contempla o proticonazol e o tebuconazol, que são os 2 triazóis mais importantes para nós, pensando em manchas e ferrugem. E nós temos os multissítios, que aí nós temos vários grupos químicos, que o pessoal conhece, vou falar pelo nome técnico que o pessoal conhece mais, o mancozeb, o clorotalonil e produtos à base de cobre. Então, essas são ferramentas que obrigatoriamente têm que entrar no manejo. A gente quase que brinca que seriam os multissítios, né, mancozeb, clorotalonil e cobre, associado a qualquer fungicida sistêmico. E dentro desse planejamento, o produtor tem que começar a aplicação de forma antecipada, fazer essa associação de fungicida sistêmico e fungicida multissítio, e respeitar os intervalos de aplicação, o que está sendo bem difícil no Cerrado, por exemplo, por causa do período de chuva. Então, muitas vezes o produtor, ele abre o intervalo de aplicação em função de que ele não consegue fazer a entrada. Por isso, fazer a base bem feita é importante. A base bem feita, as primeiras aplicações, elas são decisivas para o que vem para frente. Permite, não estou falando que o produtor pode abrir o intervalo de aplicação, mas permite que ele tenha uma janela melhor se ele precisar segurar a aplicação em função da condição climática. Então, eu sempre comento o seguinte, é fazer o básico bem feito, é começar bem e ir decidindo depois. Por quê? Porque se eu começar com ferramentas fracas no início, eu não tenho ferramentas robustas para frear rápido a doença, seja mancha ou seja ferrugem. Então, a estratégia é a mesma. Os grupos químicos e fungicidas são os mesmos. Porém, a gente tem que começar sempre com as melhores ferramentas, ou na zero, ou no pré-fechamento. Porque tem produtor que não faz aplicação zero, por questões operacionais ou qualquer outro tipo de problema. Mas ele pode antecipar o que a gente chama de pré-fechamento antecipado, que é o V6.
De maneira geral, é mais ou menos assim, Rogério. A aplicação 0 seria mais ou menos aos 25 dias. Junto com o herbicida, dá para fazer? Junto com o herbicida. Só não pode colocar multissítio com herbicida. Tá. Risco de incompatibilidade. Então, ele faz aos 25 dias a aplicação 0. Ele faz aos 35 dias, é mais ou menos um V6. E aos 45 dias é um V8, mais ou menos. Então, o produtor pode começar na 0 ou não fazer a 0 e começar o V6. Essas são estratégias que se equivalem, né? Fazer a 0 ou antecipar um V6. O que ele não pode fazer é não fazer a 0, não fazer o V6 e querer começar lá no V8 num ano de alta pressão de doença, porque ele perde a oportunidade de depositar mais fungicida no bacheiro. E você comentou, quando o produtor vai lá e abre as entrelinhas ali, ele vai ver o quê? Mancha-alvo. Então, qual é a estratégia dele? É colocar mais fungicida quando as entrelinhas estão abertas para diminuir o inóculo. Porque depois que as entrelinhas fecharem, os especialistas falam em 17% de gotas no bacheiro, o que não é suficiente para ter um bom controle de doenças.